Eu vou dar um tomzinho mais forte agora, depois eu diminuo mais, porque a pessoa esperta depois começa a dormir. Porque é uma necessidade, depois do almoço, depois do sorvete, do bolo, dá aquela cochiladinha. Aí eu começo forte agora, depois eu acalmo um pouquinho mais. Mas a nossa tarefa é o passe na reunião mediúnica. É muito importante, porque nós trabalhamos em reunião mediúnica. Esses três aqui, nós trabalhamos numa reunião da desobsessão na quinta-feira à tarde na Federação. Então, a necessidade do passe para atender os médios nas necessidades é muito grande. Porque às vezes o médio, ele não está bem psiquicamente. Ele precisa voltar aquela mente dele para que a tarefa continue. Então, o trabalho da fluidoterapia ou do passe numa reunião mediúnica é de suma importância. Mas o passista, ele não é passista só na reunião mediúnica. Ele é um aplicador de passe 24 horas por dia. Diz, como é que um passista pode ser aplicador de passe 24 horas por dia? É porque, como o Luciano falou no diálogo com os desencarnados, se você vê um acidente na pista e você está dirigindo, você vai, ai meu Deus, não quero nem olhar para lá, não quero nem olhar para lá, não, olhe para lá, que Jesus abençoe, que os médicos espirituais possam assistir aquela criatura que está ali, um jovem, a maioria é tudo de acidente de moto, um jovem que aconteceu aqui naquele momento, que Deus te abençoe, meu filho, que os bons espíritos te iluminem, dê o passo já, porque você evocou as forças divinas para ajudar aquela criatura que está ali. Aí ele falou, você vai passando no ônibus, tem um cidadão ali, velhinho, na marquise, assim sentado, triste. E você passa, não olha para ele, não diz nada. Você está dentro do ônibus, mas você vai emitir um pensamento para ele de paz. Você passa assim, você olha assim dentro do ônibus, assim, diz assim, esse velhinho. Já foi criança, já foi cuidado, a mãezinha dele já deu de comer. Ele cresceu jovem, foi para a escola, casou, teve seus filhos e por algum momento, alguma coisa aconteceu que hoje esse velhinho está na rua. Que os bons espíritos de luz possam assistir, possam ajudá-lo. Está trabalhando na fluidoterapia, você viajando dentro do ônibus para ir para o trabalho, para ir para a universidade, você está trabalhando. E Luciano falou, e quando você está deitado no seu quarto, que você vai dormir, parou as tarefas do passista? Não parou. Nem parou a tarefa dos médios, nem do dialogador, não parou não. Porque não existe parada para o espírito que está em atividade. Na hora que o corpo dorme, para que o organismo possa se recuperar ou recuperar as energias, o espírito se desloca. O espírito sai e, conduzido pela equipe espiritual da casa, porque nenhum de nós estamos sozinhos, eles nos levam para a atividade. Aí de repente você chega, no sonho, é o sonho lúcido. Você chega num ambiente e tem ali um acidente que aconteceu. Se você não tiver esse costume de estar orando, pedindo a Deus por aquela pessoa, quando você vê um acidente, se assusta e volta para o corpo, e volta para o corpo com o coração batendo. Mas você tem o hábito de olhar, de orar por aquela pessoa que está acidentada, por aquilo que aconteceu, pedindo ajuda a Deus, a Jesus. Se você for passando, tiver condições de parar e pedir, e o acidente foi naquele momento, de telefonar 192 ou 193, aí você criou o hábito de prestar atenção naquilo ali. Então, quando os seus amigos espirituais lhe levam, e de noite que você vê um acidente, você está desdobrado. Quando você vê que tem um acidente assim, você parado de frente para o acidente. Como nós estamos acostumados, o que é que a gente faz? Ora.
a gente começa a orar por aquele acidente que teve ali, aí nós somos imediatamente assistidos para fazer doação fluídica para aquela criatura, para aquelas pessoas que estão ali, e os nossos amigos espirituais, usando os nossos fluidos, já conduzem ele para os hospitais ou para a próxima reunião, coloca para dormir e na hora se acorda aqui, como se o acidente tivesse acontecido naquele mesmo momento. Os médios, quando termina a tarefa aqui, vai para casa, muitas vezes nós nos reunimos em reunião mediúnica após o sono. A gente diz assim, eu te encontrei, o outro diz, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei. Uma reunião que a gente vê perfeita mesmo, com aqueles que nós estamos acostumados e com aqueles que não estão acostumados. Ao contato, porque você quando está numa reunião no mundo espiritual, existem pessoas, médios, que, homens e mulheres que foram médios aqui na Terra, que eles continuam a atividade. Nós somos seres chamados interexistentes. Trabalhamos aqui e trabalhamos no mundo espiritual. Quantas vezes eu estou na minha caminhada desdobrado através do fenômeno da emancipação da alma e vou passando no local assim, sonhando. E a pessoa diz assim, tem um passista por aí, tem um passista por aí. Se eu sou um aplicador de passe, eu nunca vou dizer que não sou, nem vou fechar os olhos, nem dar as costas. Tem. E eu vou e trabalho na fluidoterapia, dormindo. Como os médios também podem se reunir, ou podem não, se reúnem, e ali naquele momento eles vão trabalhar a psicofonia, o doutrinador esclarecedor vai trabalhar, dialogando com os espíritos, e o aplicador de passe vai trabalhar também. Quando Herculano Pires falou para Chico Xavier que ele era um homem interexistente, ou era um médium interexistente, ele disse, o que é isso? Ele, não sei. Vamos esperar. Quando foi num dia, Bezerra de Menezes estava psicografando através de Chico Xavier, quando chega Herculano Pires e diz assim, Chico, venha comigo, em espírito. E ele psicografando, mecanicamente, e chega lá no mundo espiritual, Chico Xavier, enquanto o corpo dele, através do espírito que estava usando o instrumento para que houvesse uma psicografia mecânica, ele no mundo espiritual recebeu um espírito para que tivesse energia suficiente para a mãe dele poder ver ele no mundo espiritual. Então o médium trabalha 24 horas por dia. É o médium do trabalho, é o médium da escola, é o médium da rua, é o médium da família, é o médium do marido. Que às vezes o Luciano falou, aí deu um toquezinho, que o marido às vezes está aborrecido. E se a pessoa tiver aquela perspicácia de sentir que aquilo ali é o momento de trabalhar a paz, é o médium do amor, trabalhar a paz, trabalhar o amor. Esse dar o outro lado é quando a pessoa for grosseira, que seja o filho, que seja a esposa, que seja o marido, a gente trabalhar a nossa paz. Dizia minha avó no passado, não briga dois quando um não quer. Passe na reunião mediúnica. Revisando o passe. Estão vendo esse bonequinho aí? Ele está cheio de interrogações e reflexivo, pensando assim, o que é o passe? Foi dito agora que nós estamos usando, em vez de ser passe, se o que é passe? Aplicadores de passe. São pessoas que nas reuniões estão aplicando o passe. E também, fora das reuniões, todo centro precisa. Qual é o tratamento de um centro espírita? Atendimento fraterno, água fluidificada, assistir palestra para que a mente comece a mudar, e o passe. É o tratamento, evangelho no lar. São isso que a pessoa diz assim, eu não gosto muito do centro espírita não, porque não arranca aquilo da gente ali, a gente fica curado no mesmo instante. Não afasta aquele espírito e a gente fica bem. No centro espírita não arrasta. O centro espírita muda a mente da criatura
para que ambos possam ficar em equilíbrio. Muitos daqueles espíritos que nos acompanhavam do passado, em que nós éramos desequilibrados, eles foram se equilibrando e se transformam em assistentes, mentores espirituais. Vocês acreditam que um obsessor pode se transformar no mentor espiritual da pessoa? O homem da máscara de ferro, que perseguiu Divaldo Pereira Franco durante 35 anos, quando ele vai fazer palestra hoje sobre a Igreja Católica, quem se aproxima é o bispo. Era ele, aquele espírito sério, brabo, que dizia que eu vou matá-lo. 35 anos perseguindo Divaldo. Na hora que ele ia tomar sopinha, ele chegava assim, fazia com a mão assim, ó. Quem já ouviu falar em Sai Baba? Na internet você não viu quando ele faz assim, o homem dos milagres, quando ele faz assim, cai um pozinho. O espírito fazia assim, caía um pozinho na sopa. Imagina a gente tomar uma sopa e ver aquele pozinho do feijão passado no liquidificador, pensando que é o quê, menina? Pensando que é sal, né? É fluidos. Então, esse espírito, ele via, falava com ele, dizia, vou lhe matar, vou lhe matar. Até um dia em que ele recebeu na entrada da, porque Joana de Ângeles foi autorizada por Francisco de Assis para construir a mansão do caminho aqui na Terra, que era o ambiente que ela vivia no mundo espiritual. Foi autorizada por Francisco de Assis. E ele disse que nunca as portas se fez para o necessitado. Nunca. Tem portão lá na mansão do caminho, porque é preciso, é um ambiente público, mas precisa fechar as portas. Mas nunca deixou de atender. E colocaram uma meninazinha recém-nascida na porta da mansão do caminho. E quando Divaldo, 35 anos depois de sofrimento com esse espírito, quando ele pega aquela criancinha, aquela menininha assim, recém-nascida, aí pegou ela, tirou da caixa de papelão, que era uma caixa de sapato, uma criancinha tão pequenininha, e botou aqui no peito. O espírito chegou, disse, tu vai fazer o que com essa criança? Ele disse, eu vou dar o meu nome a essa criança. Disse, que grande coisa é o teu nome. O espírito disse para ele, grande coisa é o teu nome. Mas é isso que eu tenho, irmão, eu vou dar o meu nome. Tu vai amar essa criança? O espírito disse para ele, disse, o senhor me conhece há 35 anos, irmão. O senhor não sabe que eu amo todas as crianças daqui da mansão do caminho, mas essa especificamente você vai amar? Se vou. Eu já estou até gostando dela. Aí ele disse, até hoje eu te persegui. Aí ele viu o espírito chorando, caindo lágrimas dos olhos dele. Disse assim, até hoje eu te persegui, mas a partir de hoje eu vou ter que te amar, porque essa reencarnada é minha mãe. Viu? Igreja Católica Apostólica Romana. Quando Divaldo vai falar sobre a igreja, é o bispo que se aproxima dele. Revisando o passe. O passe é uma emanação controlada da força mental, que sobre a alavanca da prece atrai a força divina em nosso benefício. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. O Luciano falou sobre, se você estiver trabalhando na fluidoterapia, no passe, você tem que pensar naquele momento que está doando fluidos para aquela criatura. Se você não pensar que está doando fluido, fiquei assim, o que é que eu vou fazer amanhã? Será que eu tenho que pagar a luz, tenho que pagar a água? Não está emitindo. Mas se você... A minha está paga já. Eu já paguei já. Eu pago logo antes. Aí você aqui no momento, você tem que estar emitindo que essas energias possam servir para o nosso irmão, que os bons espíritos de luz possam me ajudar para manipular os fluidos que estão caindo sobre mim, transformando em fluido de cura, e você vai trabalhando aquilo ali. Então, o passe é uma emanação controlada da força mental, que sobre a alavanca da vontade e da prece, atrai a força divina. Quando você começa a doar, começa a usinar o seu coronário em alta velocidade, e ele começa a captar. Como dois fluidos de densidade diferente não podem ocupar o mesmo local, aquele meu está saindo aqui, junto com o mundo espiritual,
está abrindo uma brecha e vai penetrando sobre mim, e eu vou manipulando esses fluidos através da minha mente, transformando em fluido de cura, e o mundo espiritual que está ao nosso lado. Qualquer um que for pensar em trabalhar com a fluidoterapia, com o passe, já tem um assistente perto dele. Quando a mãe impõe as mãos sobre a dor da criança, tem um assistente espiritual para ajudar, porque ela é intuitiva, é uma ligação direta com o mundo espiritual. Então, no mesmo instante, já tem espíritos para ajudar da família. A nossa casa não é vazia, porque tem gente que tem medo de espírito, tem gente que tem medo. Tu tem, minha filha? Eu tenho amigos meus que quando chegam em casa, liga a televisão, liga a lâmpada da sala, liga a televisão, vai para o corredor, liga o corredor, entra no banheiro, liga a lâmpada do banheiro, liga a lâmpada do quarto, vai para a cozinha, a casa fica, liga até o somzinho de cabeceira, liga também. E para dormir, vai desligando de lá para cá. A última a ser desligada é o abajurzinho do quarto. Medo que tem. Em todo canto tem espíritos. Nós temos assistência. Quem lê as obras de André Luiz, eu acho que aqui faz estudo das obras de André Luiz, não faz? Está em qual livro já? Está no nosso lar. Está no nosso lar, né? Mas já tá adiantado. O nosso lar já é adiantado já. Mas vocês vão ler os outros livros, vocês vão ver que maravilha, como ensina as obras de André Luiz. Então não é preciso ter medo do mundo espiritual, porque eles estão constantemente, vocês vão ver isso nos livros, eles estão constantemente ao nosso lado, mas no sentido de nos ajudar e nos assistir. Você diz assim, até aquele obsessor está do nosso lado também. Ora, se ele está dizendo assim, tudo não presta, tudo não presta, tudo não presta, e você captando isso na sua mente, você acha que você não presta? Nós somos filhos de Deus, então prestamos sim, somos herdeiros da natureza, herdeiros de tudo isso aí, somos seres importantes da evolução. Então ele está forçando para você fazer a sua mudança. A mente é a fonte geradora da energia que procede do espírito e transforma a ação. Isso é Joana de Ângeles, no livro de Educação da Mediunidade. Deixa eu ver o nome do livro para vocês pegarem aqui. Estudam Joana de Ângeles. O livro é Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Mediunidade, Desafio e Bênçãos. De Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Esse texto aí, a mente é a fonte geradora da energia que procede do espírito e se transforma em ação. Nós somos 3 em 1. Espírito, corpo espiritual e o corpo material. Todos interligados. Esses 3 corpos estão interligados com outros corpos também, que não é o momento de falar. Só dizendo que é a força da mente. Nós precisamos, para ser um passista, ter confiança, saber dessa assistência. Começou a trabalhar na fluidoterapia, a assistência chega já para ajudar. Na câmara de passe, se for nas cabines, eles vêm para lhe ajudar. Se for na reunião mediúnica onde você está, o médium ele é intuitivo. Ele está sentado, na hora que chega um espírito, dizendo que está com dores, o médium passista se levanta, é automático, ele sente que ele pode ajudar, mas antes dele, quem está lá junto dando apoio é a equipe espiritual socorrista. Já está ali para acalmar ele, que aquelas dores vão passar, e você se aproxima também daquele médium, onde o espírito, através da psicofonia, está dando a comunicação, muito sofrida, muito dolorida, e você se aproxima e faz a vibração de paz, de amor para ele, que ele ali naquele momento, ele está sob assistência espiritual, que aquelas dores, só mentalmente, não pode falar, quem está falando é o esclarecedor. A sua dor vai ser diminuída, meu irmão. O mundo espiritual já está trabalhando. Olha você trabalhando aqui também. Que você possa ampliar os teus pensamentos. Aí você, ó, ampliar o teu pensamento. É aqui no frontal, onde desenvolve o terceiro olho. Que tu possas falar com equilíbrio, é na garganta, onde estão as cordas vocais.
e que essas emoções sejam emoções de paz. Aí você está no coração trabalhando, comandado pelo esclarecedor. Você diz, onde é que eu vou trabalhar? Quando não tiver o comando dele, o passista trabalha sobre o coronário. Ele divide. Ele que distribui a energia. O passe é um ato de amor na sua expressão mais sublimada. Quando você trabalha a fluidoterapia, seja lá onde for, quando eu trabalhava naquelas cabines da federação, onde a gente trabalhava naquelas cabines como passista, e sempre a pessoa chegava e dizia assim, irmão, eu estou tão angustiada, mas quando eu entro nessa cabine, que tomo o passe, eu me sinto tão bem, fortificada. Eu digo assim, irmã, é os bons espíritos que estão aqui manipulando o fluido para isso. E numa das vezes que eu estava trabalhando na cabine, uma jovem que estava assim sentada, ela disse assim, irmão, tem 2 médicos aí atrás do senhor, homens de branco, que estão assistindo o trabalho que eu estava fazendo do passe. Ela estava com um câncer no ovário, estava em tratamento no Hospital do Câncer e foi indicada para ir lá na federação tomar passe. E eu estava, o passe normal, ela disse que tinha 2 espíritos médicos que estavam trabalhando, acompanhando a movimentação, não era eu que estava acompanhando a movimentação deles, e parava ali induzindo energia. A energia é muito importante, a gente não pensa nisso, mas Luciano falou do pensamento negativo que impera sobre nós. A maioria de nós ainda pende por pensamento negativo. Se o marido demora a chegar, onde é que ele está? É um pensamento negativo. Não é assim mesmo? Se o filho não chegou da escola ainda, o que aconteceu? Meu Deus, era para ter chegado, o que foi que houve, o que foi que não houve? Pensamento negativo. Impera em nós ainda o pensamento negativo. Nós temos que trocar o pensamento de paz. Meu marido não chegou ainda, que ele está trabalhando. Pronto, acabou. Não está trabalhando não. Tá sim. Não pode gritar na mente assim. Não está trabalhando não, ele está na rua. Ele está trabalhando, eu sei sim. É força da mente. Você trabalhar o pensamento positivo. O pensamento positivo. Uma pergunta, o pensamento positivo cura ou não cura? Foi feita uma experiência nos Estados Unidos. Pessoas assistindo filmes de paz, de amor, de irmã Dulce, como ele estava falando quase agora. Foi descoberto que uma glândula, as glândulas que nós temos salivares, produz um hormônio chamado, quem se lembrar me diz aí, o hormôniozinho que produz a cura na boca. E a comida que é ensalivada com esse hormôniozinho, imunoglobulina, chegou, imunoglobulina. E essa alimentação penetra, você mastigando bem, com essa imunoglobulina, ensalivou tudinho, quando você entra, ela continua curando o intestino. Aí fizeram a experiência com esse jovem que assistia filmes de Irmã Dulce, de Gordinho Magro, e tinha uma quantidade de imunoglobulina. E depois botaram os bichinhos para assistir filme de espada, que o sangue pulava assim, batia na tela. Pá, aquelas espadas, não tem esses filmes assim de espada, não é? É os filmes de karatê, né, aquelas coisas todinhas. Aí foram medir, quando mediram, tinha diminuído a quantidade de imunoglobulina. Então, tem alguns cientistas que pesquisaram sobre isso. Deepak Chopra, ele diz que o pensamento positivo cura. E escreveram um livro um dia desse aí chamado Quem Ama Não Adoece. Mecanismo do passe. Olha que coisa linda. Não tem essa cachoeira fluindo aí. No mundo espiritual, quando eu comecei a trabalhar na fluidoterapia, numa reunião de educação, eu tenho algumas percepções.
E quando eu cheguei lá, eu disse assim, meu Deus, eu vou ficar fazendo o quê enquanto os médicos estão recebendo o espírito? Eu ficava assim, meu pensamento, vou fazer o quê assim? Aí surgiu uma cachoeira, não como essa assim, como se fosse um quebra-luz assim, uma coisa assim, feito isso assim, mas só que descia como se fosse um pontinho daí dessa coisa. Aí eu olhei assim para aquilo ali e eu disse assim, será que eu posso comandar com a mente isso? Aí eu botei sobre um médium que estava recebendo. Aí pôde. Aí eu botei sobre ele caindo energia, aquela energia. Aí eu disse, vou botar sobre o outro. Aí fui colocando. E cada médium daquele, no esclarecedor, em todo mundo, aquele chuveirinho eu colocava. E quando terminava, eu voltava para aquele que estava e colocava também nele. Aí foi uma reunião maravilhosa, trabalhei muito, fiquei feliz. Quando foi no outro dia que cheguei, já me sentei. Comecei a procurar. Ai meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar hoje? Não tinha a cachoeirazinha não, a coisa assim. Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu me lembrei da cachoeira agora, porque no livro de Ramalho, de Física, estava disso aí, tem de Física por aqui, que estudaram nesse livro de Ramalho, tinha uma cachoeira parecida com essa assim. Aí eu mentalizei ela, trouxe ela para a reunião, botei ela no ar, aí comecei a trabalhar de novo sobre a cabeça das pessoas. Onda mental. Quem não tiver essa criatividade de criar uma cachoeira dessa e levar, pode pensar, derramando sobre a pessoa a energia de cura, que é aquele só mentalização, só quem está falando é o esclarecedor. Nenhum passista pode estar falando não, nem pode tocar no médio não, por causa de choque anímico. Imagine, tem dois espíritos aqui, o do médio e o espírito está se comunicando. Lá vai eu, epa, não posso tocar nele não. Eu tenho que mentalizar, só é ondas mentais. Então, vendo essa cachoeira, eu me lembrei desse fato que aconteceu comigo. Hoje em dia, eu não preciso mais, eu estou na reunião agora, trabalhando também, assistindo ele como esclarecedor, e eu mentalizo fluidos sobre aquela pessoa, de cura, para que ela se recupere rapidamente, para que ela melhore, para que ela possa desenvolver a tarefa, para que aquele espírito melhore. Quer dizer, tudo isso é uma tarefa que você está fazendo, não está só olhando que aconteça as coisas não, está trabalhando. Estabelecido o clima de confiança entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de força ainda imponderável no mundo, verte auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Então veja, estabelecido o clima de confiança. Quando o médium passista se levanta, através da sua faculdade intuitiva, que ele vê o espírito reclamando de dores, que foi guilhotinado, que foi enforcado, que morreu afogado, precisa de ajuda dos terapeutas espirituais, e eles vão logo ajudar. E por que o passista não se levanta? Se levanta. O passista não pode fechar o olho em reunião mediúnica, não pode. Tem que estar com o olho aberto, atento. Porque imagine que às vezes, como Fatinha falou, um transe mais difícil, mas que ela não estava esperando aquilo ali, e ela jogando um pouco para trás e a cadeira cair. Imagina um médico cair com a cadeira e tudo no chão. O passista tem que estar atento. Se ele vê qualquer situação, ele já se levanta, fica atrás ali, orando, vibrando, que Deus abençoe, que Deus proteja. Se o espírito começar a falar, você faz a sua tarefa, o passe, pode começar, se ele estiver sofrendo, limpando, dispersando garganta, o frontal, o coração. E se ele depois começar a falar direitinho, acabou, você não precisa mais do passista ali, ele vai se sente e fica em oração, está ligado a ele. É um clima de confiança entre o necessitado e o socorrista. E o auxílio da esfera superior é na medida de crédito de um e de outro. Tem espíritos que têm tanto crédito no mundo espiritual, que na hora que o passista se aproxima, que o esclarecedor começa a conversar, porque não existe gente 100% ruim. Sempre a pessoa tem uma assistência porque gostou dos animais, gostou de plantas, cuidou da natureza, porque ajudou
uma criança. Sempre, não existe gente 100% mal. E na hora que você se levanta, que vai assistir, você não sabe. Mas às vezes aparecem centenas de pessoas para ajudar aquele espírito do outro lado que ele não via, porque ele não tinha vibração para ele ver. Ele estava numa monoideia de sofrimento e de algumas dificuldades, que ele não conseguia perceber aquela quantidade de espíritos que estava para ajudar. Quando ele vê, ele fez coisas erradas, é claro. Não foi Jesus que disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem é que teve coragem de atirar a primeira pedra? Todos nós temos dificuldade. Mas aí ele teve dificuldade aqui e ali. Mas será que foi com todo mundo? Tem muita gente que ama, que está ali para assistir. Então é preciso, em função desse crédito de um e de outro, a pessoa se recupera. Eu trabalho na federação, trabalho no André Luiz e no Lar da Redenção. E tenho visto, são centros de cura, e tenho visto chegar pessoas lá, como chegou um cidadão que trabalhava na TELP, naquela antiga TELP. Ele chegou lá, ele não era espírita, não era nada. O médico disse: você só tem 6 meses de vida, o seu câncer está em metástase. Aí ele ficou aperreado, chorando, e aperreado, falou com... Ele era engenheiro de lá da TELP. Aí falou com o amigo dele, por que tu não vai num centro de cura? Ele disse: rapaz, eu ia nesses ambientes, eu sou da igreja católica, família da igreja católica também, lá do João Pessoa. Disse: como é que eu vou num centro de cura? A minha família é toda da igreja católica. Eu disse: mas tu vai, não custa nada, se o médico disse que é 6 meses de vida, tu vai. Aí ele foi. Chegou lá, o espírito disse assim: estão dizendo a você que você vai morrer disso aí, né? Mas você não vai não, você precisa trabalhar. Aí ele disse: se eu só trabalhar eu fico bom? Ele disse: fica. 100% não fica não, mas vai ficar, vai. Aí ele começou a trabalhar, desenvolveu a faculdade mediúnica, hoje ele trabalha com cura lá. Não vou dizer o nome dele, porque muita gente pode querer ir para lá em busca de ajuda lá. Ele já faz 16 anos, não morri ainda. E nem vai morrer. Porque se o amor cura a multidão de pecado, é o pensamento positivo, é a fé que o Luciano falou. Tem que ter fé. Na hora que a pessoa... Eu não vi um caso que passou na televisão, que é na televisão não, que eu não assisto televisão. Na internet. Eu só vivo na internet agora. Eu e menino. Em que uma senhora chegou no hospital, aí fizeram o exame dela, disseram assim: a senhora não tem nem uma semana de vida, que o câncer está em tudo que é canto. Aí a mulher entrou em desespero, ficou aperreada, chorando, e começou a desequilibrar, fazendo besteira. Aí quando eu estava bem mal, aí voltou lá para fazer exame, disse: não tem nada. Disse: não tem nada. Disse: não. E eu pensei: eu estava para morrer não, vai morrer não. Disse: não. Aí foram examinar, e foi porque trocaram o exame dela. Quase que ela morria, né? Desequilibrando, né? Bebendo, dançando, fazendo besteira por aí. A doação e a recepção das energias magnéticas espirituais do passe são absorvidas primeiramente no perispírito. Então, esses centros de forças, você capta essa energia e ela vai para o perispírito. No perispírito, porque o centro de força ele vai girando, vai jogando, e no centro de força, esse centro de força drenando ela pelo corpo perispiritual, aí ela pode ser trocada e processada em vários lugares. Então, processada no perispírito, essa energia alcança o plexo do corpo físico via centro de força, distribuindo-se sobre o organismo material, como se acha em contato molecular. Então veja, o nosso corpo molecular, esse corpo de somático, ele é formado por células. Só que esses centros de força interpenetram. E o nosso corpo só funciona por causa da energia. Fatinha no começo falou nas sinapses. Ali são energias eletroquímicas produzidas pela alimentação. Então, se está no sistema nervoso, está em todas as partes. Para que a célula possa se reproduzir, para manter a vida, é preciso de energia. E essa energia é captada 24 horas por dia pelos centros de força. Cada furinho desse, não é de graça não, esses poros são centros de forças.
girando, captando energia para você da atmosfera e jogando o lixo para fora. Ela não só capta, como ela também joga para fora através dos suores. O chakra é considerado como um intermediário de transferência e conversão de energia entre duas dimensões vizinhas do ser. Então, o chakra ele tem essa capacidade de fazer transmitir essa energia, ele capta a energia e transmite para o outro lado do ser. Os aplicadores de passe devem manter sempre sereno e em condições de sintonia com os abnegados mentores do mais além. O passista, ele tem que ser como fosse um médico. O médico, ele não vai porque vê o espírito chega, a pessoa chega doente, com aquela dificuldade tremenda, cheio de problemas, e ele entrar em desespero ali, ele não vai conseguir fazer nada. O espírito chega com muita dificuldade, acidente de caminhão, cair da montanha, muitas coisas. É o politraumatismo do mundo espiritual. Mas você tem que estar em equilíbrio. Vai pensar, quando se aproxima do médium incorporado, ou através da psicofonia, você já vai bem devagarzinho e pensando positivo, para que aquele espírito possa receber aquelas novas energias. E quando você começar a trabalhar a tarefa do passe, você ficar atrás da cadeira do médium, você já faz um dispersivo ao contrário do relógio, limpando a mente dele. E aqui está o coronário, o centro de força principal, que joga energia para todos os lados. Depois você lentamente vai fazendo doação, acalmando. E você pode usar as duas mãos e descer pela coluna, porque o centro de força está aqui, mas aqui atrás tem o sistema nervoso todinho. Quando você aumenta a energia, essa energia desce e vai para todas as partes, para o braço, para a bacia, para as pernas, para tudo que é canto. E você com as duas mãos trabalha dos dois lados. Então, lentamente, aquele espírito vai recebendo essa energia, ele vai se fortificando, porque o médium também sente as dores. Ele sente a dor. Uma vez um Divaldo recebeu uma entidade e a entidade tinha desencarnado no parto, que antigamente era quase uma coisa que acontecia. Não tinha medicina, os cuidados que tem hoje. E uma senhora desencarnou e ele recebeu na reunião mediúnica. Aí quando terminou, não houve uma drenagem, ele se desligou daquilo ali. E no outro dia ele estava fazendo assim. Aí uma velha parideira lá da mansão do caminho olhou assim e disse assim: de volta, que negócio é esse botar na mão dos quatro? Tu já tivesse menino? Aí ele se lembrou. Aí nisso, vem cá, nisso, me dá um dispersivo aqui, que ficou acúmulo de fluidos na região onde estava o bebê. A nossa irmã Fátima falou na parte do transe que o próprio médium, ele vai trabalhando mentalmente, porque na hora que o espírito vem, ele traz as energias dele. Não é um choque anímico. Na hora que tem aquele choque, ele drena para o perispírito dela muita energia pesada dele. E ela, com aquele pensamento de paz e de amor, o médium, aí ele capta a energia de paz e de amor, ele sai melhorado. Mesmo que o espírito só venha para choque anímico, às vezes acontece isso, só o choque anímico, ele incorpora e a pessoa, o passista trabalha ali com ele, com um pouco ele vai elevado para dormir, para outra reunião, ele vai melhorando, na outra ele vai melhorando, às vezes passa 3, 4 reuniões só no choque anímico e vai melhorando. O aplicador de passe deve manter sempre sereno, em condições de sintonia com os abnegados mentores do além. Isso em qualquer lugar que ele estiver. Na hora o passista deixa de ter passista porque está em casa. A gente está em casa, aí diz assim: irmão,
pode ir lá em casa que a minha mulher está passando mal. Passando mal já sabe o que é, não é de médico não, né? Minha mulher está passando mal. É um problema espiritual. Quer dizer, você tem que estar sempre preparado. O passista, como médium e o esclarecedor, tem que procurar o máximo estar em equilíbrio. Porque não sabe qual é o momento em que vai ser chamado. Se vai ser na hora que dormir. Aí uma pessoa disse para mim assim: Adalberto, tu não... o espiritismo proíbe a bebida? Eu disse: não, o espiritismo não proíbe a bebida. E por que tu não bebe? Se eu não bebo porque eu sei que posso ser chamado para a minha tarefa em qualquer momento. E como é que eu vou ajudar a pessoa se eu beber? Porque na hora que o passista está trabalhando no passe, ele está doando fluido dele, fluido do mundo espiritual, do mundo material, do mundo mineral e do mundo espiritual. Então está uma junção de fluido. Agora o espírito vai pegar o meu fluido para doar sobre a pessoa, fluido de bebida. Vocês sabiam que passa o fluido? Eu estava trabalhando na cabine com a senhora e a gente não conhecia, né? Porque é aquela fila de pessoas para tomar o passe. E eu trabalhando e aquela catinga de cigarro subindo. Aquela catinga de cigarro subindo, eu digo: ai meu Deus do céu, vou terminar logo esse passo, que essa mulher pode estar pensando que eu sou fumante, que eu não sou fumante. E aquele cheiro de cigarro me invadiu a cabine toda, eu preocupado. Aí eu olhei para ela assim, com vergonha, né? Porque ela pensava que eu estava fumando. Ela disse: o senhor sentiu, irmão? Eu disse: senti. Eu fumei um cigarro lá fora e o cheiro veio aqui dentro. Não foi, na hora que eu estava dando o passe nela, a energia estava penetrando e estava expulsando a energia o fluido do passe, ou o fluido do cigarro. É como o fluido da bebida. A pessoa sabe que a pessoa que bebe, na hora que ele vai dormir, que ele está no sono ali, fica saindo pelos poros do cílio. Então, ambas as equipes do passe, do plano físico, do plano espiritual, se interagem continuamente, não só durante a realização da tarefa, mas também nos momentos de maior desprendimento espiritual, quando o encarnado recupera as energias pelo sono. Ou seja, na hora que o nosso corpo está deitado e nós estamos em repouso, porque o nosso corpo precisa, tem muita gente que diz assim: para eu trabalhar para ganhar dinheiro, 24 horas é pouco, eu queria mais do que 24 horas, vai morrer mais cedo. Porque nós precisamos de momentos para que o nosso corpo se recupere. É um corpo somático. Se não botar o bichinho para se recuperar, e tem cada momento da noite, tem uma recuperação de um órgão, que vai até às 5 horas da manhã. Só não me lembro onde é que está o livro, escrito isso, que cada momentinho tem. Se lembra onde é que eu tenho um livro? Tem um livro que eu li que fala, cada momento tem onde é que o órgão está em recuperação. Principalmente deitado, porque raio, no livro de André Luiz, que vocês vão passar, que é o terceiro livro dele. Como é o nome do terceiro livro de André Luiz? Me diz aí. O segundo é Mensageiro, né? Missionário da Luz, já tem. Um capítulo. Hein? Ação e reação. Não, esse caso que eu estou falando sobre que cai fluidos da atmosfera sobre todos nós deitados lá. Eles raios sobem da terra sobre o corpo e descem do espaço sobre nós. Missionário da Luz. Tem essa parte. Não tem os momentos. Ele diz de madrugada. Mas eu já li outro livro que fala dos momentos em que poderá haver cansaço físico, mas não desgaste fluídico. Se o paciente estiver em condições físicas e espirituais e o trabalho estiver bem orientado. Então a pessoa às vezes fica pensando assim: se eu estiver trabalhando muito, eu vou ter, se eu estiver trabalhando muito no passe, eu vou ter um desgaste fluídico. O físico você vai ter por causa da movimentação, mas fluídico, se estiver orientado, não. Tem médios, Chico Xavier passava 12 horas trabalhando incorporado, e depois iam ler aquilo ali tudinho. Nunca teve desgaste fluídico se tiver equilibrado. A equipe espiritual é equilíbrio. Só tem um passista na reunião porque os outros faltou. E o médio precisando ali de tomar um passe, ele não vai dar. Eu já dei um agora, só agora na outra semana. Não pode. A técnica de aplicação do passe deve ser a mais simples possível, evitando formas, exageros, gesticulações em torno do paciente. Nós falávamos da necessidade de treinar. O meu treinamento que eu fiz, eu posso ensinar para vocês rapidamente.
eu trabalhava em sala de aula, ia de ônibus para economizar o combustível e eu usava o vale do transporte. E eu ficava dentro do ônibus sentadinho assim, eu via assim uma pessoa, um velhinho assim, eu ficava orando por ele. E o velhinho levantava a cabeça, ficava eu escondidinho dentro do ônibus, ele me achava. Não é uma onda? Como é que passa essa onda? Como é que eu estou aqui orando por ele aqui assim, ele ali? Pobrezinho de paletó, aquele paletó velho, né? Aquela coisinha assim, lá na Guararapes por ali, eu no ônibus sentado, esperando que o ônibus saísse e ele ali, eu ficava orando por ele, pedindo a Deus que abençoasse, que protegesse aquele velhinho. Então, de repente, ele levantava a cabeça, ficava assim, eu olhava nos meus olhos, eu baixava os olhos. Quer dizer assim, a técnica da aplicação do passe deve ser a mais simples possível, evitando exageros e gesticulações em torno do paciente, que às vezes serve mais para fazer, ó. É castanhola. Jesus dizia assim, o centurião disse assim, Senhor Jesus, eu sou chefe de centúria, 100 soldados. Diga meu soldado, faça isso, ele tem que fazer, porque existe hierarquia. Não precisa o senhor ir na minha casa não, porque eu não sou digno do senhor ir na minha casa não. Mande os seus anjos curar o meu servo, que ele vai ficar curado. Jesus disse, eu nunca vi tanta fé em todo Israel. Vai, que teu servo está curado. O chefe de centúria, que não é bobo, quando ele chegou perto de casa assim, aí os servos dele disseram assim, Senhor, não precisa encomendar Jesus não, que ele já está bom já. Vocês estão lembrados disso? Aí o chefe do centurião perguntou, a que hora ele ficou bom? Está na Bíblia. A que hora ele ficou bom? Pela hora que os servos disseram, foi a hora que Jesus disse, vai que teu servo está curado. Então não precisa de muita movimentação, é mente. O trabalho da fluidoterapia é mente. Eu tenho um amigo meu que estava na parada do ônibus, de lá da restauração, onde tinha aquelas barracas antigamente, lá que tinha aquela parada ali. E uma criancinha passou mal. E pelo jeito que ele contou, era aquela saia grande, só faltava a Bíblia debaixo do sovaco, porque era evangélica a mãe. Aí ele não podia se aproximar para cuidar da criança, mas ele é um médico passista. Aí ele, à distância, um sopro daqui para ali não chega. Mas ele fez. A criança foi melhorando. Porque ele emitiu uma onda mental para ajudar aquela criança. Não foi o sopro dele. Foi a onda mental, porque o sopro não ia chegar lá. E a criança melhorou. Então não precisa de muita movimentação não. Precisa de muita força mental. É o poder da mente. É o poder do pensamento positivo. Você ter fé que ali você está sob assistência espiritual. Quando se ama, todo ser vibra de emoção e de esperança, produzindo substância que se converte em vibrações psíquicas de bem-estar e de felicidade. Será que aqueles cientistas que captaram a imunoglobulina, não foi isso aí? Quando se ama, todo ser vibra de emoção e de esperança. Uma pessoa que está sob forte emoção, ela desorganiza até o intestino. Quando eu ia fazer prova, que eu sempre fui fraquinho, eu ia fazer prova ou teste para a empresa, eu ficava tremendo, com medo, aí dava uma dor de barriga, dava uma cólica. Eu tinha que tomar remédio de tudo, de galho de goiabeira, de um bocado de coisa a mais. É? Só fazia. Mas a barriga não continuava doendo, eu ia para fazer e suando. Até que uma pessoa ensinou para comer chocolate antes, já piorou mais a situação aí. Ele disse assim, tu come um chocolate que é trifosfato de adenosina, vai direto para o cérebro, distribui, acalma tudo. Aí eu levava batom, 4, 5 batom nervoso, com medo de piorar a situação ainda. Quando se ama, todo ser vibra de emoção e de esperança, produzindo substância que se converte em vibrações psíquicas, bem-estar e de felicidade. Se aquele livro diz quem ama não adoece, é para a gente começar a trabalhar um amor. É amar os bichinhos. Agora tinha 4 sagrinhas ali.
Não é uma felicidade e uma senhora dando de comer, foi tu mesmo, dando de comer a ele. Eles quase na tua cabeça ali, e ela saiu assim, eles pulando para pegar uma comidinha. Amar a natureza, amar a si próprio, como o Luciano falou. Quem é que se ama? A pessoa, eu sou um patinho feio, ninguém gosta de mim, gosto do povo, ninguém me visita. Visite o povo, que o povo lhe visita também. Se você não visita ninguém, se você não faz nada por ninguém, não se aproxima, se ninguém conversa comigo, vá conversar com o povo, que depois o povo vem conversar com você também, não é verdade? Passe nos grupos mediúnicos. Olha pela mão ali como está saindo. Eu não contei a vocês que o espírito que estava perseguindo de volta fazia assim, caía um pozinho. Se cai um pó doentio, por que não cai as estrelinhas aí? A gente não sabe sobre Chico Xavier, todo mundo, cada um conta de uma maneira. Mas eu li na fonte. Li nas fontes verdadeiras. Que Chico Xavier ia trabalhar de manhã. Eu já vi muito isso, mas cada um conta de sua maneira. Chico Xavier ia trabalhar de manhã e sempre, como todo funcionário público, só sai em cima da hora. Aí estava atrasado para pegar lei, o chefe dele, que era doutor... Esqueci o nome do chefe. Quem se lembrar me diga o nome do chefe dele na fazenda Modelo lá. Ninguém se lembra? Tá bom. Mas vai chegar já já. Aí, e lá ele trabalhando, o chefe dele pegava no pé dele lá na fazenda Modelo, para ele não chegar atrasado. Aí uma senhora disse assim, seu Chico, doutor Bezerra me passou um remédio e eu não posso tomar. E ele correndo, e Manuel disse, para Chico, para ouvir o que a mulher está dizendo. Ela disse, o que é, minha irmã, que eu estou apressado e vou trabalhar perto de 7 horas e estou aqui, já mais de 7 já. Aí ela disse, é porque o doutor Bezerra passou o medicamento através de você, mas eu não tenho relógio para acompanhar, porque o remédio é de hora em hora. Aí ele puxou o relógio assim, entregou, tomei, foi-se embora. Aí Emmanuel disse assim, Chico, olha para trás. Quando ele olhou assim, aquela bola de luz saindo do coração da mulher e entrando no coração dele. Ele disse, meu pai, o que é isso? Aí Emmanuel disse, isso é Deus te acompanhe, Deus te proteja, Deus te ilumine. Não é isso que a gente faz com os filhos quando vai saindo? Deus te acompanhe, meu filho, Deus te abençoe, Deus te proteja. É bola de luz. Mas você já viram alguém dizer assim, aquilo te carregue? Vou dizer o nome não. Aquilo te carregue e vai fazer o que com aquela pessoa que vai? É uma onda negativa. Então a gente tem que trabalhar as ondas positivas e nós vamos adquirir a cura. É uma forma de doar fluidos salutares ao espírito sofredor, comunicante, auxiliando na recuperação e no equilíbrio do seu estado mental e emocional. Na hora que ele incorpora através da psicofonia no médium, ele já está recebendo novas energias. Quando ele está reclamando que um passista se aproxima dele e fica ali próximo, somente próximo, que vai cruzar 3 perispíritos, o do espírito, o do médium e o do aplicador de passe, aquele espírito já vai sentindo novas energias. Porque ele há muito tempo que ele sente aquelas pressões, aquele sofrimento todo. Quando ele vê, recebe a energia do médium, recebe do passista e do mundo espiritual. Ele vai sentindo-se bem. Tem o poder, o passe também tem o poder de auxiliar o médium durante a comunicação, de forma que os fluidos deletérios sejam dissipados e não atinjam diretamente o equilíbrio somático do medianeiro ou do medianeiro. Então, o passe também ajuda não só o espírito, como o médium também. Porque se o espírito deixou aquelas dores para ele, deixou para aquele médium, aquele fluido negativo dele, captou o do médium, aí ele sai. Mas ele sai bem, porque ele pegou o fluido mais suave, mas o médium ficou com um fluido pesado. Aí o médium, em reunião de educação, não está treinado ainda, mas de reunião de desobsessão já está treinado. Quando às vezes não precisa nem o passista, que a gente pergunta assim, precisa de ajuda, minha irmã? Não precisa não. Aí a irmã na mesa começa a movimentar, em oração, obrigado Jesus, por essa tarefa, que esse irmão que foi assistido agora, ele possa ter recebido essas energias, que sirva para ele recuperar todo o seu organismo,
aí mexe os pés também. Aí ela vai sentindo aquilo mudando. O passista sente também. Às vezes ele está aqui assim, sentado aqui assim, quando ele vê assim, sente caindo de um prédio. O passista caindo assim. Está ali sentado na cadeira, sente caindo, bah, no chão. Aí o passista, entra assim, que Jesus te abençoe. Porque os bons, tudo em mente, não pode falar não. A voz só pode ser pronunciada pelos esclarecedores, que é um comando espiritual. Porque aí eles estão atendendo aquela voz dele. Outra voz vai misturar uma voz com outra voz, e ele não vai saber quem escutar aquela voz. Você é mentalmente, que Deus te abençoe, meu irmão. O passista, o médium também te proteja, te ilumine. Aí tem uma médium lá na nossa reunião, e quando terminou, na hora da avaliação, ela disse assim, oxê, e pode isso? Chegou uma cigana aqui perto de mim, e eu fiquei conversando com ela, olha, você vai ser atendida, não se apresse não, porque aqui eles vão conversar com você, você vai ser assistida, você vai ver que tem muitos familiares, só em mente, né? Tem muitos familiares seus. Aí Luciano chamou a outra médium, aí ela foi para lá. Disse, como é que pode? Estava conversando comigo, foi isso para ser atendida lá? É porque quando nós estamos, não existe mais subcorrente, tudo é uma corrente só. Então o espírito está aqui, mas aquele fluido dali vai casar bem para se comunicar, é de imediato. Não precisa dela ir correndo para lá para se comunicar, não. Onde ela tiver, onda mental. O espírito não precisa estar ali ao lado do médium para se comunicar, não. Joana de Anjos de Valdo Franco recebeu um espírito de alta hierarquia quando ela assinou assim Santa Teresinha de Ávila. Aí Divaldo disse assim, como é que pode eu receber Santa Teresinha de Ávila? Aí Joana disse, não foi você que recebeu, não, fui eu, e transmiti a notícia, fui eu, e transmiti para você. Não é conduta obrigatória, uma vez que o médium harmonizado com o plano espiritual encontra recurso para não se deixar influenciar pelas ações, emoções ou sentimentos do sofredor. Ou seja, na hora da comunicação, é claro que o médium sinta a dor, como eu estou no passe, que eu senti o espírito caindo, batendo lá embaixo, e caía de novo, batia, sentia aqui na cabeça assim, como se fosse querendo explodir. Mas eu entrei em oração, pedindo ajuda para ele, que eu sabia que era uma aproximação, porque estava na corrente. Aí a conduta obrigatória, uma vez que o médium harmonizado com o plano espiritual encontra recurso para não se deixar influenciar. Naquele momento, sim. Mas depois que passou, aquilo tem que ser drenado. Porque depois vai ter a outra comunicação. O médium tem que estar pronto para outra comunicação. Se ele precisar de ajuda, sim. Mas normalmente nenhum no nosso grupo precisa, eles estão bem. Ele diz, não, pode deixar, que eu estou me recuperando. Aí vai entrando em oração, respirando e se recuperando. O passe deve ser utilizado durante as manifestações de entidades espirituais portadoras de necessidades especiais. O espírito em dificuldade, não precisa de um esclarecedor dizer assim, levante passista, para dar o passe ali naquela criatura que chegou mal. Não, ele intuitivamente sente. Quando ele chega doente, chega reclamando de dores, dor na costela, dor no coração, dor no peito, ele já sabe que tem que ajudar, é uma enfermaria. Aí o paciente se levanta e vai atender. O passe deve ser utilizado durante as manifestações de entidades espirituais portadoras de necessidades especiais. Qualquer necessidade que ele tiver ali no momento, o paciente se levanta, trabalha até que haja melhora, porque a gente sabe. Por que a gente sabe? Porque o médium demonstra isso. Comunicante em sofrimento, lesões perispíricas, ou seja, tem espíritos que levam a lesão. Por exemplo, fumou muito, bebeu, aí cria às vezes um câncer e no hospital abrem aqui e ele morre com essa doença. Aí ele está no mundo espiritual, não falar, não posso, está aberto aqui. Aí foi isso que o Luciano falou. Passe de específico, porque ele não vai falar usando as cordas vocais dele. É a onda mental para o médium, mas só que ele não consegue emitir essa onda mental para que para o médium possa captar. Ele está dizendo que não consegue falar, o médium entende que não é para falar. Aí faz a limpeza,
e o coordenador, que é o esclarecedor, você já pode falar, meu irmão. Fale agora, já foi feito um trabalho na sua garganta. Aí ele vai. Isso eu estou falando assim, mas a gente usa duas mãos aqui atrás.